Olá! Bom, o vídeo de hoje então vai conversar um pouquinho sobre um ensaio crítico chamado A Orgia Perpétua, do Mário Vargas Llosa. Antes de tudo, é importante que você veja o vídeo que eu fiz, o vídeo resenha sobre Madame Bovary, que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, então se você ainda não viu, dá uma pausa nesse vídeo, veja a minha resenha e depois volte aqui. Esse vídeo é um complemento então sobre as informações de Madame Bovary. A intenção do vídeo é que, se você ainda não tenha lido Madame Bovary, que você fique interessado, que você descubra mais sobre esse universo. E, caso você tenha lido, que você se interesse por ler este livro, A Orgia Perpétua, que é excelente. Chega de enrolação, vamos ao que interessa. Esse livro foi escrito em 1974 e publicado em 1975. Essa edição é da Francisco Alves e ela não está sendo mais relançada aqui no Brasil. Uma notícia boa é que a editora Alfaguara ela decidiu relançar esse livro no país agora em setembro. Mas caso você tenha interesse nessa edição e não queira esperar, no estante virtual você encontra esse livro a um ótimo preço. A Origem Perpétua, então, vai ser um guia indispensável para qualquer leitor de Madame Bovary. Ele vai complementar todas as lacunas, toda a subjetividade que talvez nos escape como leitores contemporâneos e que talvez possa não ter nos agradado tanto. Como eu já comentei com vocês na resenha de Madame Bovary, as sutilezas do Flaubert são visíveis a olho nu. Então, assim, mesmo quando você começa a leitura de Madame Bovary, quando você dá andamento, você percebe que aquilo ali você nunca viu nada igual, nunca leu nada igual. E aí a gente chega justamente na importância desse livro, porque o Llosa é justamente aquele olhar crítico, mas que também atua na função de Flaubert. Ele pegou Flaubert como inspiração para seus próprios trabalhos. Então uma coisa sou eu como leitor falar para vocês das sutilezas de Madame Bovary, e outra coisa é o Llosa falando da experiência dele como escritor e o que ele pôde retirar dessa obra. Ele teve um trabalho de pesquisa bem aprofundado para escrever esse livro, tá? Não é só, eu acho que Madame Bovary é isso. Não é só a opinião dele. Tem muito fundamento esse livro. Tem muitas referências biográficas e de textos relacionados ao Gustave Flaubert. Caso você ainda não sabe, Madame Bovary ele foi construído, embora ele seja um romance, ele objetivava a semelhança com um poema. Então é como se fosse um poema escrito em prosa, de forma a obter uma perfeição literária. Então tudo isso vai ser explicado aqui. O livro então é dividido em 3 partes. Eu vou contar para vocês cada uma delas. Na primeira parte, o Llosa vai escrever uma opinião pessoal sobre o que ele sentiu quando ele teve esse primeiro contato com Madame Bovary. E eu não digo Madame Bovary no sentido do livro, mas eu digo Emma Bovary no sentido do personagem. Ele ficou altamente encantado e ele próprio diz que essa parte do livro é bem parcial, porque ele vai dizer todas as sensações, as emoções que ele sentiu quando leu esse livro e logo depois quando ele foi pesquisar mais a fundo tudo que o Flaubert já tinha escrito. Aqui está o Vargas Llosa, na época que ele ainda era jovem, e eu vou mostrar para vocês agora um trecho onde ele defende um pouco a Emma Bovary. Muitas vezes a gente meio que critica o comportamento da Emma, quando a gente lê a história. Mas aí eu pude observar, enquanto eu lia, pude concatenar as ideias, e eu percebi que me surgiu outro posicionamento sobre a Emma. Eu meio que concordo com o Vargas Llosa acerca disso. A rebeldia de Emma nasce desta convicção, raiz de todos os seus atos. Não me resigno à minha sorte, a duvidosa compensação do além não me importa. Quero que minha vida se realize plena e total, aqui e agora. Então a gente observa nesse trecho que a Emma ela não quer esperar a morte para que uma vida plena lhe acometa. Ela quer viver o agora e tirar proveito da melhor coisa, das melhores coisas que ela possa obter da vida. Então a gente tem a conclusão de que a Emma não é uma vilã, nem o seu marido, Charles, não é um mocinho, não existe isso. Cada um tem sua responsabilidade na história, No caso, cada um tem sua responsabilidade em por que o casamento vai pra frente, ou por que o casamento não completou aqueles corações, aquelas pessoas. Se a gente parar para analisar, o comportamento de Emma, embora seja um pouco masculinizado pelo Flaubert, ele já mostra características do feminismo, porque a Emma ela não se deixa levar por aquilo que a sociedade impõe que a mulher deve ser. Então ela busca criar a própria história. O temperamento ardente de Emma não tem um companheiro à altura.
e essas insuficientes noites de amor precipitam a queda. Em troca, acontece o contrário a Charles. Essa mulher bela e refinada o satisfaz de tal modo a ele que aspira tão pouco nesse campo que, paradoxalmente, anula nele toda a inquietação, toda a ambição. Tem tudo para que quer mais. Sua felicidade sexual explica, em boa parte, sua cegueira, seu conformismo e sua pertinaz mediocridade. E aí, quando a gente tira isso da ficção e leva para a vida real, a gente pode observar que tem justificativas, a gente consegue entender os dois lados da história, cada um com suas motivações. Ele vai aproveitar também para alfinetar aí alguns dos escritores que se dedicavam a falar sobre a vida de Flaubert. E ele vai citar o Jean-Paul Sartre, que foi o grande biógrafo do Flaubert. Então, Sartre ele se dedicou anos para criar uma biografia que se chama O Idiota da Família, e além de ser prolixa em demasia, não atingindo o resultado que deveria atingir, ela acabou sendo inacabada. O livro, extraordinariamente desigual, alternam nele análises agudas e achados luminosos, com contradições flagrantes. O estranho em um fervoroso do concreto e do real, como Sartre, é que boa parte do livro seja especulação pura, com uma âncora muito fraca na realidade. A impressão é de atomização, de um arquipélago de ideias desconectadas, de uma desproporção notória entre os meios empregados e o fim alcançado. Em resumo, ele vai dizer que o Sartre ele escreveu e acabou se perdendo no que dizia e não chegou a falar em si do que era, de quão bom era o Flaubert, né? Quando eu digo que o livro não é apenas opiniões do Vargas Llosa, é porque no próprio livro tem citações, referências de tudo que ele utilizou para criar esse livro e notas traduzidas do texto original em francês. Então, assim, cartas que o Flaubert trocava com pessoas, tudo isso é mostrado aqui tanto no original quanto traduzido. Em uma dessas cartas, o Flaubert vai escrever algo espetacular falando sobre a crítica literária, né? Para que ela serve ou o que ela traz. Pode-se talvez simplificar a crítica se, antes de exprimirmos uma apreciação, dessemos a conhecer nossos gostos, pois toda obra de arte contém algo particular que diz respeito à pessoa do artista e, independentemente da execução, faz com que a gente fique encantado ou aborrecido. Por isso, nossa admiração não é completa senão no tocante às obras que agradam, ao mesmo tempo, o nosso temperamento e o nosso espírito. Esquecer essa distinção preliminar é causa relevante de injustiça. Então é aquela coisa, gente, a gente só pode julgar, a gente só pode avaliar ou dar uma opinião de acordo com as nossas referências, as nossas perspectivas. Como, por exemplo, um livro como a própria Madame Bovary pode ser ótimo, excelente para mim e pode ser ruim para você. Na segunda parte, é aí então que ele vai desenvolver boa parte do livro e vai mergulhar a fundo no que é Madame Bovary. Ele vai falar do livro desde a gestação, desde quando não existia, quando Flaubert ainda estava pensando sobre o que escrever, até o nascimento de fato, quando ele é publicado. Então o Llosa vai fazer algo bem interessante, que é fazer perguntas que ele mesmo vai responder, como se ele estivesse numa entrevista. Então são perguntas frequentes sobre Madame Bovary, perguntas que ele tem base para responder. A principal fonte para a gente descobrir como era a rotina de Flaubert, como foi a criação do livro, são a troca de cartas entre ele e sua amante, Louise Collet. As cartas eram trocadas no mínimo 2 vezes por semana e poderiam chegar de 3 até 4 vezes. Assim, enquanto Flaubert escrevia Madame Bovary, ele estava contando inconscientemente para o seu leitor como ele construiu todo esse universo. Mas não foi somente com Louise Collet que ele trocou correspondências. Trocou correspondências também com alguns amigos, depois que ele e a amante brigaram definitivamente. E nesses amigos a gente pode contar até com o Victor Hugo, que era seu contemporâneo. Para escrever Madame Bovary, Flaubert levou 5 anos. E diz a lenda que ele escrevia tanto e não saía tanto de casa que as luzes do seu quarto ficavam sempre acesas. E na janela, os pescadores utilizavam sua casa como um farol. Eles estavam chegando realmente na região onde eles queriam, né? Os únicos momentos que ele sai de casa é justamente para pesquisar em campo fatos que ele não podia escrever com detalhes, com precisão em Madame Bovary, ou seja, termos técnicos ou termos médicos que ele precisava sair para pesquisar um pouco, e também nos seus encontros com as suas amantes. Eu digo amante porque ele não foi casado, então ele só tinha esses encontros fortuitos com outras mulheres ao longo da vida. Sobre o título desse livro, é uma citação do próprio Flaubert.
que ele vai dizer o seguinte: o único meio de suportar a existência é despojar-se na literatura como numa orgia perpétua. No escritor, há um desdobramento constante, que nele coexistem dois homens, o que vive e o que olha o outro viver, o que padece e o que observa esse padecimento para utilizá-lo. Então é possível observar que o Flaubert saía de casa, ele tinha suas experimentações, ele gostava de passar por certas situações para escrever. Porque ao mesmo tempo que ele observa o que acontece com as outras pessoas, ele passa por aquilo e pode expressar seus sentimentos. O motivo dele não sair tanto e não ter relações fixas com outras mulheres é que ele acha que o sexo é um desperdício de energia, porque o prazer seria um desperdício de energia vital que poderia ser utilizada no seu romance. As fontes literárias que são utilizadas em Madame Bovary podem ser observadas em Don Quixote, que queria inserir sonhos na realidade através de suas leituras, e também através de Balzac. O livro é cheio de simbolismo, de detalhes que a gente não consegue observar inicialmente, mas que, parando para analisar, faz todo sentido, como o amor e o dinheiro. Emma, quando ama, necessita cercar-se de belos objetos, embelezar o mundo físico, criar em torno uma decoração tão suntuosa quanto seus sentimentos. É uma mulher para a qual o prazer não é completo, se não se materializa. Projeta o prazer do corpo nas coisas e, por sua vez, as coisas acrescentam e prolongam o prazer do corpo. Vai falar também que a Emma é uma personagem em constante frustração, porque a masculinidade que ela se atribui acaba invertendo os papéis de suas relações a todo momento. Sendo mulher, porque a mulher é, na realidade fictícia, um ser submetido, a quem está vedado o sonho e a paixão. Sendo homem, porque só pode consegui-lo transformando o amante em um ser muito nulo, incapaz de despertar nela a admiração e o respeito por essas virtudes supostamente viris que não encontra no marido e que em vão busca no adultério. É como dizer que ela não pode ser feliz de nenhuma forma, porque como mulher, ela tem que atender o que a sociedade pede. E se ela se põe num papel ativo, a outra pessoa, em contrapartida, fica num papel que ela despreza, que é ser submisso a ela. Ela queria ser ativa e, ao mesmo tempo que os amantes ou mesmo o marido fosse superior a ela. 3 coisas são interessantíssimas sobre o modo de narração desse livro. Primeiro é a criação daquela narração como num filme, ou seja, sabe quando você está vendo um filme com a passagem de tempo e mostra várias cenas no decorrer da vida daquelas pessoas? Então no livro é a mesma forma. É como se o Flaubert descrevesse cenas típicas que vão se repetindo, criando uma ideia na gente de que o tempo está passando, criando um balanço gráfico ideal do decorrer dos dias. São cenas não muito detalhadas, mas que vão dar passagem e fluidez ao texto. A segunda coisa é sobre as mudanças sutis entre a narração dos personagens. Encontramos vários narradores sem a necessidade de mudar de parágrafo ou de acrescentar um travessão para avisar que outra pessoa vai falar, como é um costume dos livros românticos. Aquela coisa que eu falei na resenha para vocês, as mudanças são tão sutis que você nem percebe, mas que ao mesmo tempo é tão agradável que ele faz uma cadência incrível. Fomos aproximados e distanciados da realidade fictícia. Começamos vendo-a de fora, como o relator invisível, logo fomos introduzidos nela para escutar o ocorrido pela voz de um personagem, retornamos ao exterior, voltamos à voz do mesmo personagem e regressamos uma vez mais ao exterior. O estilo dito como indireto livre que o Flaubert criou em Madame Bovary foi o ponto inicial para que outros escritores escrevessem o processo mental dos personagens, localizando o leitor no centro da sua subjetividade. Terceira e última parte, então, o Lhosa vai fazer uma comparação literária do que o Flaubert estava lendo, e do que ele se influenciou para escrever, além de como ele influenciou outros escritores. O Flaubert tinha um sério problema porque ele era muito cético sobre tudo na vida, e isso influenciou seu livro e a maneira que ele pensava como a literatura deveria ser. Flaubert era um profundo egoísta no que respeita à injustiça social e, ao longo de sua vida, não se preocupou senão com os problemas que diziam respeito à sua pessoa e à literatura. Com o pretexto de odiar o burguês, odiava e desprezava os homens. Amava a literatura porque lhe parecia uma maneira de escapar à vida e de vingar-se dela. E no que se refere à história, era terrivelmente pessimista. O futuro sempre seria pior
que o presente, que era pior que o passado e nada tinha remédio. Fato que, ademais, também não lhe parecia injusto, porque os homens não mereciam outra coisa. Então essa é a sua explicação para uma arte indiferente e objetiva, onde tudo aconteça sem intervenção alheia, sobretudo sem intervenção do autor. O autor escreva, mas que ele não se deixe aparecer. Uma literatura sem moralidade, sem papas na língua. Por último, o Lhosa vai fazer um tópico muito interessante falando o seguinte: a literatura como participação negativa na vida. Então isso fica como assunto para outro vídeo, mas que é muito interessante. Se você tiver como ler esse texto, é uma reflexão muito pertinente sobre a literatura nos dias atuais. Então ele vai dividir a literatura em dois tipos: para consumo e a literatura experimental, esotérica, debatendo sobre a profissionalização do escritor, que era o que estava chegando a acontecer na época de Flaubert, e que era o grande medo dele. Ele tinha grande fobia que seus trabalhos chegassem a ser editados por outras pessoas. Por isso, ele se dedicava tanto à literatura e queria que seus textos fossem publicados ainda em vida, que ele mesmo pudesse revisar. E seguindo assim, ele não queria que sua liberdade fosse corrompida pelo mecanismo industrial, que a gente tem que lembrar que naquela época estava começando as indústrias, na era da Revolução Industrial, então assim, até os escritores sofreriam com isso, porque dali em diante a literatura por consumo, viraria moda, pessoas que escrevessem livros para serem vendidos. Bom, gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que esse vídeo também tenha servido para incentivar você que ainda não leu Madame Bovary a encarar essa leitura, que é excelente, e também que você que já leu Madame Bovary, que possa ler essa obra e desvendar ainda mais coisas que não pôde observar com a leitura. Quando eu lia, e assim que eu terminei esse livro, eu fiquei com muita vontade de reler Madame Bovary, mas eu vou esperar um pouquinho porque eu li recentemente. Então assim, eu recomendo também que vocês assistam a resenha para saber mais informações. Também vejam de perto aquela edição ali, que é a edição da Martin Claret, que é excelente, também recomendo bastante. Tem um prefácio, tem notas de rodapé, a tradução tá impecável. Então tem os vídeos de resenha, tem um vídeo de unpacking sobre essa edição, e é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha e ajudar a compartilhar com seus amigos. Caso você seja novo por aqui, não deixe de se inscrever. Um forte abraço e até o próximo vídeo.